Espinafre, a vitamina da propaganda. O podcast do Sinapro MG. Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Espinafre, o podcast do Sinapro Minas. Estamos aqui na nossa mesa virtual de bate-papo, uma mesa gigante, que a gente tem sempre aqui o nosso time de elite para conversar sempre de um tema importante no mercado publicitário mineiro. Na verdade, o mercado publicitário do mundo, a gente vai ter sempre temas importantes e hoje não será diferente. Mas eu quero apresentar para vocês essa mesa gigante virtual do Sinapro Minas, com os participantes fixos, a começar com o meu amigo Ricardo Melilo. Seja bem-vindo, Ricardo. Oi, Helder, tudo bem? Todos os meus colegas aqui da mesa. Muito feliz de estar participando desse podcast. A gente tem muito o que falar sobre comunicação, sobre propaganda e sobre o que está acontecendo com a gente nesse período de aprendizado e de transformação, principalmente para o futuro. Vamos lá. Maravilha. Diretamente de Governador Valadares, Luiz Gustavo Leão. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Helder. Fala, meu companheiro do Sinapro, Ricardo. Gostaria de agradecer a audiência de todos os nossos ouvintes, em nome de todo o restante da nossa diretoria, do nosso presidente André Lacerda, cumprimentar todas as agências associadas e não associadas que estão nos ouvindo. E um salve especial aí para as agências do interior, as quais é o meu papel aqui no Sinapro, representá-las, juntamente com o meu companheiro Thiago de Uberaba, que também é membro aqui da nossa diretoria. E nessa primeira edição eu não poderia também deixar de parabenizar a iniciativa do idealizador desse podcast, que é o nosso amigo Ricardo Melilo. Arrebentou, Ricardo, merece muito o nosso reconhecimento aí. Show de bola. Hoje o nosso tema vai ser um tema muito importante. A gente não poderia deixar de falar, claro, do coronavírus, a crise do coronavírus, a pandemia do Covid-19, só que com abordagem, uma visão um pouco diferente. Como empresários, todos nós começamos a traçar estratégias a curto prazo, é normal, o mundo inteiro fez isso, todo mundo foi impactado. O mercado de comunicação não seria diferente, seria impactado da mesma maneira e pego de surpresa. Só que agora, nesse podcast, a gente vai elaborar um exercício, a gente vai botar a bola no chão, a gente vai respirar e começar a raciocinar como é que vai ser o cenário da pós-pandemia. Esse novo normal que as pessoas estão sempre falando, como é que será esse novo normal? O que a gente vai utilizar de dados e de conhecimento que a gente tinha de janeiro de 2020? Será que o que a gente ainda vai utilizar de informação desse mundo que a gente conhecia? O que a gente vai prever para 2020 pós-pandemia? Não é um exercício de futurologia, não, a gente não está querendo cravar nada aqui, é só um bate-papo para trazer você, ouvinte, para nossa mesa virtual também, para colaborar com a gente nos comentários e começar a ter insights que possam ajudar a sua agência, ter insights que possam ajudar os negócios dos seus clientes. Claro que a gente não está sozinho, a gente sempre tem um convidado muito relevante para trazer aqui para conversar com a gente, a brilhantar esse papo e ajudar a gente a debater esse tema. E hoje a gente trouxe aqui o André Gifone, diretor de marketing da Araújo, e eu queria convidar o André para esse bate-papo. Seja bem-vindo, André, e por favor, se apresente para os nossos ouvintes aí, como é que é o seu trabalho lá na Araújo. Ei, Helder, muito obrigado a todos na mesa pelo convite. Primeiro, eu gostaria de começar cumprimentando a todos os profissionais que estão na linha de frente, que têm que trabalhar, que têm que manter a economia girando, as pessoas se alimentando, as pessoas tomando seus medicamentos. Então, em especial os profissionais de saúde e muito especial a equipe que eu faço parte, que é a equipe da Drogaria Araújo, e que hoje são 7.000 colaboradores que estão aí na linha de frente para manter as lojas funcionando normalmente e atender a todos os mineiros e a população de uma forma geral. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite e vamos lá, o papo com certeza vai ser excelente. Maravilha, André, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. A gente já vai entrar agora no tema, mas antes de entrar no tema, a gente quer saber se tem recado no mural do Sinapro. Ricardo, fala pra gente aí se a gente tem recado hoje. Bom, Helder, o recado hoje do mural do Sinapro é o próprio lançamento do Espinafre, tá? Nós vamos aproveitar a audiência desse primeiro episódio do nosso podcast e vamos explicar um pouco, conversar um pouco no mural de tudo que está rolando nesse primeiro episódio do Espinafre. Então, o mural do Espinafre hoje é o próprio Espinafre. Mas no futuro, nas próximas edições do podcast,
a gente sempre vai trazer as novidades e os eventos que o Sinapro desenvolve e participa para o mercado. Maravilha, Ricardo, deixando claro para todos os ouvintes aqui que quarta-feira sim, quarta-feira não, tem episódio do Espinafre, fica ligado, você vai encontrar o episódio do Espinafre sempre na página do Sinapro Minas, encontrar também iTunes, Store, você vai encontrar também no Spotify, então sempre fica ligado, quarta-feira sim, quarta-feira não, às 10 da manhã, sempre um tema de debate relevante para as agências de Minas e do Brasil. Então vamos lá, vamos começar com o nosso tema. Gente, o tema já está posto. A gente vai conversar aqui hoje sobre esse impacto, como é que vai funcionar a vida pós-pandemia. Na apresentação eu cheguei a comentar se tem algum elemento de janeiro de 2020, que era aquele mundo antigo que a gente conhecia, se a gente já pode ainda esperar que algumas coisas voltem. O grande impacto que eu vejo hoje é uma questão mesmo de o mercado ir para o online de forma até forçosa. Alguns empresários que, principalmente no mercado pequeno, agências pequenas, negócios pequenos, também tem uma dificuldade para online. A revista Exame está falando que a grande maioria dos brasileiros, empresários brasileiros, estão repensando o trabalho, muita gente trabalhando e apostando em home office e que isso pode ser uma tendência posterior à pandemia. Eu queria saber de vocês nessa parte de online, de e-commerce, de voltado para home office, voltado para ensino também na parte de internet, como é que a gente vai raciocinar esse novo mundo e como é que a gente acha oportunidades nisso para ampliar os negócios dos nossos clientes. Eu quero fazer essa mesa rodar. Primeiro que estiver querendo falar aí, por favor, já pega o microfone e já vamos conversar. Olha, Helder, eu vou começar a falar de uma forma que eu acho que vale não só para a agência, mas eu acho que vale para todo tipo de empresa que está vivendo essa situação agora. Uma coisa que a gente está percebendo, de forma geral, pelo menos na percepção mais próxima de colegas empresários, de colegas donos de agência, de profissionais de comunicação, é o entendimento da relação que a gente tem com o tempo, tá? Eu acho que mudou um pouquinho como é que a gente pensava no tempo. Hoje o tempo, para mim, deixou de ser a moeda que eu negociava com meus colaboradores, que eu negociava com meu cliente. O tempo de entrega de trabalho está muito menos relevante para mim do que a própria entrega de trabalho, tá? Isso foi uma coisa que a gente está percebendo e, ao mesmo tempo, um entendimento em que a gente se estruturou para trabalhar num modelo onde, num mesmo lugar, eu mantinha 100% da minha equipe, 100% do tempo ao mesmo tempo. E hoje eu estou vendo que essa locação de tempo não é tão inteligente assim, não é tão prática assim. E eu estou falando de um negócio de comunicação, de agência, de propaganda, no meu caso, em que a interação pessoal é ferramenta, é espoleta justamente para gerar comunicação criativa, para gerar troca de ideia, crítica criativa. Mas mesmo assim, o que eu tenho pensado é que eu não preciso ter todos os meus profissionais 100% do tempo no mesmo lugar. Eu tenho visto realmente muita discussão em cima deste ponto e esse formato de trabalho de home office sempre foi, inclusive, uma tendência, principalmente em negócios do segmento de tecnologia, por exemplo. Fazendo um paralelo aí com o nosso negócio, né, nesse momento de reflexão, nosso negócio de agência de propaganda também funciona muito bem, né? Digamos que quase 100%, principalmente nas agências que trabalham aí com o sistema em nuvem, com algumas exceções em alguns setores da agência, é claro. Agora, já em outros segmentos, como empresas que operam no comércio, por exemplo, que operam mais e dependem mais de loja física, isso já não é possível 100% ainda, mas talvez uma mudança no modelo de negócio, com um braço voltado mais, pegando o gancho do que o Helder falou, do e-commerce e para o digital, isso possa facilitar. Agora, existe realmente uma necessidade muito grande de reavaliação de como funciona o negócio, a forma de operar, o público, como que o negócio está hoje, o que eu devo ajustar, e aí passando de ponta a ponta, por tecnologia, por marketing, por gestão e pessoas. André, a gente tem visto que, no caso do seu negócio, a drogaria é um mercado que não sofreu, aliás, sofreu impacto, vocês estão trabalhando de forma diferente,
mas é um negócio que não precisou estar fechado, assim. Por outro lado, você tem ainda uma equipe, acredito eu, gigante, interna, trabalhando home office. Como é que você está vendo essas modificações que podem acontecer até mesmo dentro da Drogaria Araújo, ou que você raciocina dentro do mercado inteiro, do pós-pandemia? Como é que as relações de trabalho vão mudar? Como é que as pessoas vão interagir? Como é que vai ser essa produtividade? Como é que a gente vai trabalhar essa produtividade? Vocês estão pensando isso também internamente? O Helder, em termos de home office, eu acredito que é uma evolução, não só para a Araújo, mas para várias outras empresas. Qualquer processo que a gente ganha flexibilidade, eu acho que é um ganho. Então, uma coisa eu tenho certeza, as viagens corporativas, a gente na Araújo sempre prezou muito em trazer um capital intelectual para ajudar a gente a dar o próximo passo seguinte, a trazer conhecimento especializado. E sempre trouxe, e normalmente essas pessoas vêm de fora, estão no Rio, estão em São Paulo, estão até no exterior. Com certeza essas viagens corporativas, que nós estamos sem fazer desde o mês de abril, nós temos conseguido realizar as atividades de forma normal, usando os recursos de tecnologia. Então, em termos de viagem, eu acho que nós vamos passar realmente para transformação. De uma forma geral, eu acredito que as empresas ganharam muito, algumas empresas já estavam mais avançadas nisso, mas você ser mais produtivo, atender melhor o seu cliente, executar melhor as tarefas, nada tem a ver com o local e o tempo que você está sentado, se você está sentado dentro do escritório o dia inteiro ou em outro lugar. Então eu acho que as empresas saem fortalecidas e todo momento difícil é um momento de aprendizado e de melhoria dos problemas que a gente evolui. Então acho que tem excelentes ganhos nessa flexibilização aí das atividades de trabalho, não só limitadas às paredes do escritório. Essa fala do André, eu acho ela extremamente importante, porque esse é um dos grandes parâmetros de dúvida que a gente tem, se, como eu falei anteriormente, se tudo que está acontecendo conosco está sendo de verdade percebido como uma evolução e como caminhos novos de trabalho, de entendimento dos processos de trabalho, da valorização ou da reinterpretação do tempo e tudo. E ele acabou de dizer, por experiência dele em relação ao trabalho dele, que isso está generalizado. Aí, isso me deixa com uma sensação de futuro mais aliviada, principalmente da forma como é que a gente se coloca empresarialmente. Tanto Araújo, quanto qualquer grande empresa, qualquer grande agência, sempre usou de estrutura, de demonstração de estrutura como um dos gatilhos de valorização do seu próprio trabalho, tá? E talvez hoje eu dependa menos dessa demonstração de estrutura, tá? Não em todas as escalas, mas em alguns tipos, e possa me apoiar mais, como o André falou, a produtividade, entendeu? Processos mais inteligentes, mais ágeis e que eu aumento a minha produtividade. Portanto, é assim que eu quero ser medido. E, Ricardo, eu vou completar a sua fala. Vocês, por exemplo, de agência, vocês normalmente têm clientes de diversos setores e dificilmente vocês vão ter conhecimento profundo sobre aqueles diversos setores. Então, toda essa flexibilização do local, do horário, isso permite que você pode ter um funcionário na Nova Zelândia que é especializado no assunto de um cliente seu. Então, com certeza, é uma evolução, essa derrubada de barreiras físicas, de horário, de tudo. Agora, a gente precisa se organizar para funcionar direito e ter ferramentas de controle para o trabalho fluir e ser cada vez melhor aproveitado. Eu dizia na apresentação que a gente tem... O que a gente raciocina do mundo de janeiro de 2020, aqui pensando no Brasil, até começar essa loucura em fevereiro, a gente estava vindo de um processo de flexibilização das leis trabalhistas. E eu digo isso porque eu tenho um cliente que é um cliente muito grande, ele tem um call center gigante no país, que ele revende uma empresa de TV a cabo, então ele tinha muita gente no call center. Ele estava falando comigo: eu estou agora com 400 computadores aqui, estou levando para entregar na mão de cada funcionário meu e sou obrigado a testar porque essa é a única chance que a gente tem, mas se funcionar,
eu não vou mais trabalhar com esse pessoal da maneira que eu trabalhava. Realmente eu não preciso ter uma estrutura física tão robusta como eu tenho hoje. Eu posso começar a trabalhar de uma maneira diferente para eles, inclusive raciocinando como lei trabalhista diferente. Às vezes eles podem ser meus sócios, às vezes eles podem ser colaboradores, enfim, outra forma de trabalhar também. Eu queria entender com vocês também, empresários, se isso vai afetar como é que a gente vai falar sobre as questões trabalhistas e mais, se a gente não vai precisar rever as questões trabalhistas nesse processo de home office, isso também já não foi abordado o suficiente, ou se essa avalanche de home office que vai acontecer não vai ser algo que a gente vai ter que legislar novamente. O que vocês raciocinam em cima dessa questão aí? Eu raciocino que um país que tem um número de desempregados igual ao nosso tem que saber equilibrar as forças entre um trabalho digno, correto e também as necessidades dos empregadores. Então, tudo que for vir para flexibilizar e dar garantias mínimas, mas sem restringir demais, eu acho que é favorável e que a reforma trabalhista já foi um passo importante, mas tem diversos outros passos a serem dados. Por exemplo, na jornada de trabalho, às vezes você tem uma loja que tem um movimento específico em determinada hora do dia, no resto do dia não tem. Às vezes você poderia aproveitar um colaborador que poderia estar trabalhando em mais de uma loja, aproveitando os movimentos de pico toda dela e ele sendo mais produtivo e gerando mais para ele mesmo. Enfim, de uma forma geral, eu defendo que a gente tem a obrigação de dar mais condições para todos os tipos de negócio conseguir empregar melhor e de acordo com a realidade de cada operação permite, e não tentar enrijecer demais e a gente ter aí direitos, um monte de direitos que poucos têm acesso, e a grande verdade é essa do nosso país, tem um monte de direito para poucos. Então, essa situação precisava ser melhor equilibrado e esse é mais um assunto que pode ser melhorado e que está sendo com todas essas necessidades que vêm surgindo agora. Um tempo atrás, todos nós aqui lemos muito conteúdo sobre as novas profissões, as novas funções mercadológicas que estavam surgindo e talvez a característica da pandemia tenha mostrado para a gente que a grande sacada não é necessariamente o que eu vou fazer. Talvez o novo emprego seja um emprego inteligente, do jeito que o André falou. Um emprego onde que a produtividade esteja aliada à questão da análise de tempo, da análise geográfica de participação, a flexibilidade, ao acesso e à transformação da legislação para que dê oportunidade desse emprego inteligente acontecer de uma forma efetiva, a própria remuneração estar aliada a esse modelo, não com a ideia de diminuir ou de fracionar a remuneração, não é isso, tá? Mas torná-la mais ligada à capacidade de investimento do próprio empregado, do próprio colaborador, a gerar seu ganho junto a essa flexibilização de produtividade, a esse raciocínio de um emprego mais inteligente. Então, talvez a grande nova transformação não seja dos cargos e funções do futuro, e profissões do futuro, seja do modelo do emprego mesmo. Como é que ele vai ser hoje disponibilizado, como é que a gente vai potencializá-lo e como é que o entendimento social vai se ajustar a ele ao longo do tempo. Perfeito, bacana. Vocês estão sentindo nos empresários que vocês atendem, nas contas que vocês atendem, uma dificuldade deles se reposicionarem até mesmo nessa questão online? Onde está o gargalo desse pessoal? O que eles estão mais receosos? Eu queria ouvir do Luiz, eu queria ouvir do Ricardo. Então, Helder, acho que é impossível a gente falar desse momento de mudança, principalmente o que vai acontecer pós-Covid, sem a gente falar de transformação digital. Já há alguns anos aí estamos vivendo o que a gente chama aí de uma nova revolução industrial. Várias empresas vêm morrendo por fazerem a mesma coisa durante muito tempo corretamente, mas o mercado mudou e essas empresas continuam fazendo a mesma coisa corretamente durante muito tempo. Então, cada vez mais negócios, profissionais e até mesmo os líderes que não conseguem fazer essa melhor leitura, acabam que ficam pelo caminho. Exemplos não faltam, e aí eu estou fazendo só esse paralelo macro, como o que aconteceu aí com a Nokia, com a Editora Abril,
e diversas outras empresas que perderam e vêm perdendo muito mercado porque elas perderam o time da mudança. E aí o que eu tenho sentido, principalmente com as empresas que eu me relaciono, é que essa reflexão sobre a necessidade de mudança, de disrupção, ela sempre existiu. Mas sempre quando ela era abordada, principalmente com os clientes mais tradicionais, que têm operações mais tradicionais, ela sempre foi tratada como uma pauta para o futuro. E o que muda é que agora, traçando esse paralelo, a necessidade de se adaptar, que é, como eu disse, era sempre para o futuro, agora ela se tornou urgente, pois o medo do fracasso foi vivenciado na prática, e não só pelas empresas, mas também por todos os profissionais. Inclusive, eu até brinco que esse é o lado positivo da pandemia, no meu ponto de vista, porque ela antecipou, será o marco de todo esse processo, até mesmo de transformação. É um momento de reflexão, né? Mas eu acredito que a dificuldade maior ainda é das empresas que operam muito no modelo tradicional. Eu acho que o que a gente está vivendo, a dificuldade, é a velha expressão, todos nós passamos, inclusive alguns de nós, eu inclusive, pratico, que é não querer largar o osso. A gente é muito acostumado a não largar o osso, a não deixar o status quo, a zona de conforto. Só que o osso quebrou, né? Na verdade, não tem mais osso para eu morder, para eu ficar agarrado nele. Então a transformação digital, ela passou a ser, não é uma necessidade. Eu acho que até a gente já sempre entendeu isso, tá? A característica agora é que ela é absoluta, ela é completa. Na minha opinião, é como se eu entendesse web 100%. Eu tenho que mudar totalmente a minha plataforma de operar. Não só em termos de processo, mas em termos de entrega, em termos de relacionamento. Como nunca a tecnologia, a flexibilização que a tecnologia nos traz, ficou tão aparente para nós, como a gente somente resvala na superfície da tecnologia. Não digo todos, tá? Mas no caso de agências, até certo ponto, outros segmentos, a gente só usava a tecnologia como solução de problema e não como meio de desenvolvimento. Então, acho que essa ideia de que agora eu não tenho mais o osso para morder é a fórceps, né? Nós vamos nos tornar digitalizáveis de uma forma mais rápida. Eu recebi um WhatsApp sobre uma perguntinha de quem acelerou o processo de digitalização na sua empresa, se foi o diretor de tecnologia, o presidente, o diretor de marketing, e a última alternativa era o Covid-19. Afinal, é uma brincadeira com um assunto sério, mas nós estamos vivendo uma epidemia mundial, sem dúvida uma catástrofe, mas eu sempre tendo a tirar o lado positivo das coisas. Eu acho que a evolução passa pelo aprendizado e o aprendizado passa pela dificuldade. E sem dúvida, essa epidemia acelerou essa necessidade digital. Todo mundo sabia que isso ia acontecer e ninguém agia. A grande verdade era que poucos estavam agindo. Então agora a gente está vendo essa explosão. Na Araújo, por exemplo, a gente já vem há alguns anos construindo essa jornada digital. Esse ano, inclusive, a gente estava executando um projeto para dobrar a participação do digital na Araújo, e Araújo já tinha uma participação mais evoluída que as outras redes de farmácia, e esse dobrar aconteceu da noite para o dia, mas a sorte é que a gente já vinha estruturando. E tem ações de tecnologia que demandam tempo para você desenvolver, pôr em pé, testar. Então, eu acho que, de uma forma geral, o mercado vai acelerar 5 anos, 10 anos, não só ele, mas como nós todos, como clientes e humanos. Eu realmente espero que, no final dessa pandemia, a gente saia com mais habilidades digitais, que nós todos estamos desenvolvendo, e também mais habilidades humanas, do mundo de mais respeito, mais empatia, mais valorização do que realmente é importante. Acho que nós temos uma grande chance aí para nos digitalizar e nos humanizar mais. Até para pegar esse gancho que você deixou aí, algumas semanas atrás a gente teve a live do professor Silvio Meira, e uma das coisas que ele pontua é que o consumidor foi forçado a migrar para o comércio online, as empresas conseguindo proporcionar uma experiência realmente muito agradável de loja online,
eles não vão perder esse cliente para quando as lojas físicas reabrirem, porque ainda vai continuar tendo esse processo. Eu imagino, e eu queria até jogar essa bola para vocês que fazem campanha sempre de Black Friday, como é que será Black Friday de 2020? Com tanta gente que nunca tinha entrado antes para fazer compra online, experimentando e, porventura, gostando de comprar online. Como é que vocês imaginam que vai ser a Black Friday de 2020? Eu acho que a Black Friday ela é uma estrutura de marketing, né? Ela existe como um modelo de posicionamento de marketing. Eu não tenho certeza se o Black Friday desse ano, a gente pode medir ele só pela transformação que a gente está tendo do estilo de consumo. Talvez a gente tenha que lembrar também que nós vamos passar, qualquer que seja o tempo, um período de inércia econômica, né? Eu não sei como é que nós vamos voltar, o tempo que a gente vai voltar para retomar os processos econômicos de consumo de varejo supérfluo, do varejo de primeira necessidade. Eu ainda tenho pouca percepção desse futuro. Acho, inclusive, que a própria interpretação de consumo do que é mais válido para nós, a gente consumir, vai mudar. Eu estava lendo um texto esses dias, não sei de quem, acho até que foi de Facebook, que uma pessoa falou que ela percebeu que ela poderia viver com 30% do que ela consumia antes. Não em quantidade, mas tipos de coisa. E que desses 70% que ela não tem consumido ultimamente, ela só realmente dava valor a metade daquilo. Então talvez a forma que a gente está interpretando o consumo também mude. E aí pode, respondendo a sua pergunta, Helder, pode influenciar no modelo que a Black Friday, não só no formato de tecnologia, mas no formato de intensidade e vocação para o consumo, ela pode se apresentar esse ano. Então não tem dúvidas ainda como é que ela vai ser. Por um lado, você tem uma horda gigante de novos compradores pela internet. No geral, a gente perdeu o poder de aquisição, né? Geral, a gente vai enfrentar uma crise econômica. Então é algo que a gente precisa entender como é que vai funcionar. O que eu posso falar de experiência própria, eu tenho alguns clientes que vendem produtos de consumo muito alto, então, sei lá, churrasqueiras de 3, 5 mil reais. Se você olhar agora, empresário, agora no Google Trends, você vai ver que as pessoas estão buscando coisas para dentro de casa, até mesmo consumo muito alto, que ainda estão convertendo bem. Então, existe alguma faixa de consumidor que parece que não sentiu a pressão do coronavírus, ou então são produtos premiums para ser consumidos dentro de casa, que ainda assim são oportunidades de comunicação, são oportunidades de venda, são oportunidades de conversão. Por exemplo, hoje mesmo a gente bateu recorde de venda de capa para spa. Então, alguém que tem um spa dentro de casa, eles estão ficando muito mais em casa e estão comprando muito mais capa para spa, que é um negócio que é uma capa que custa 2 mil reais. Quando começou a pandemia, a gente achou que a gente ia ter esse soluço para esse tipo de público, mas felizmente não está acontecendo. Infelizmente acontece muito com produtos da classe média. Então a gente precisa raciocinar também como é que vai ser a nossa comunicação para determinadas faixas, determinados produtos. Eu não sei se isso faz sentido também para você, Luiz. Então, acho que independente do tipo de campanha, se é Black Friday ou de qual objetivo que seja, o mais importante disso acho que é a questão da reflexão mesmo, né, de como serão os negócios nos próximos anos, se o modelo de negócio que eu utilizo hoje ou do meu cliente, ele será sustentável. Talvez ela tenha que pensar como que eu preciso adaptar a minha empresa, que ela já está no e-commerce, por exemplo, para a experiência desse novo usuário pós-pandemia, que acelerou aí, como o André até mesmo disse, talvez 5 anos, né? Então, ou seja, nunca houve tantas ameaças, mas também nunca houveram tantas oportunidades. Eu acho que o e-commerce continua evoluindo. Nós não vamos retroceder independente disso passar. O e-commerce representa 6% da venda no Brasil, de uma forma geral, do varejo geral. Eu estive na China em novembro, fiquei encantado. Lá eles estão muito à frente, alguns segmentos de negócios tradicionais já representam mais da metade, mas sem sombra de dúvida, não só o e-commerce, mas essa experiência integrada do varejo físico com o varejo digital, isso não volta para trás, isso só vai para frente. E não é só por causa da pandemia ou só por causa do que as empresas querem. É principalmente porque o consumidor quer isso. O consumidor realmente tem
um órgão novo. Esse órgão é um aparelho, é um smartphone que permite a ele facilitar a vida dele, se divertir, e nós queremos isso. Então, essas barreiras físicas, digitais, elas cada vez mais farão menos sentido e a gente vai viver no mercado de crescimento, sem dúvida, e especificamente nesse assunto de Black Friday, o compromisso nosso como Araújo é fazer a melhor Black Friday de todos os tempos, por 2 motivos claros. Um, que a gente precisa levar um preço melhor para a população, e esse é um momento, num cenário de crise muito importante. E 2, nós vamos fazer, se eu não me engano, a 7ª ou 8ª Black Friday na Drogaria Araújo. Nós somos uma das primeiras empresas do Brasil a entrar nesse movimento de farmácia disparado, a primeira. Então, o time Araújo e eu, todos nós vamos trabalhar para fazer dessa a melhor Black Friday de todos os tempos, enfrentando aí as dificuldades, adaptando ao momento, mas essa evolução do digital é algo que eu estudo há muito tempo, é algo que eu estou envolvido há um tempo, é algo que eu vislumbrava e claro que a gente foi pego de surpresa, mas isso é irreversível, a gente evolui como empresa, evolui como sociedade, isso vai passar e a parte boa, essa evolução com certeza vai manter. Eu acho que a resposta, mais uma vez, está com o consumidor. O consumidor, todos nós, inclusive, como consumidores, a gente tem uma capacidade muito grande de assimilar essa mudança. A gente assimila a mudança tecnológica e de posicionamento muito mais rápido que as empresas conseguem assimilar. Nós, como consumidores, assimilamos o Uber muito mais rápido do que o país assimilou o próprio Uber. Nós topamos, depois que legislação, estrutura logística e de venda de veículos começou a entender esse novo modelo, mas o consumidor aceita ou não de uma forma muito rápida. Então, de novo, eu acho que essa transformação é abrir o olho em cima do consumidor. Eu queria contar uma história que eu escutei essa semana, que eu não sabia. Quando a energia elétrica foi liberada para as fábricas, gastou 30 anos para produzir aumento de resultado. Basicamente porque as fábricas eram movidas a vapor e as máquinas de vapor ficavam no meio da fábrica e os processos se organizavam em volta dele. Quando chegou a energia elétrica, eles basicamente mudaram, tiraram a máquina de vapor e colocaram a energia elétrica no centro da fábrica e mudaram só a matriz energética. E isso não mudou nada, porque, na verdade, era movimentado por vapor, agora movimentado por energia elétrica. Gastou-se 30 anos para as fábricas se reorganizarem os seus processos. E a grande mudança foi que antes as fábricas funcionavam no entorno dessa máquina a vapor e eletricidade, e aí começou a construir as linhas de produção, ou o sistema Ford, por aí vai, que a fábrica adaptou ao processo e não a matriz energética dela. Então, o que nós estamos passando nesse momento é basicamente isso, a tecnologia. O que surgiu de novo de aplicativo, de tecnologia nos últimos 2 meses? Pouca coisa surgiu, o que surgiu é que nós estamos mudando os processos para utilizar eles. Então, e é essa aceleração, esse ganho, graças a Deus a gente sobe um degrau e entra mais forte para as próximas escaladas aí. Eu achei essa história muito interessante e gostaria de ter dividido com vocês. Bem dividido. André, deixa eu só complementar aqui, e aí quando a gente começa a falar desse assunto, eu vou me lembrando de várias situações, e aí eu tô lembrando aqui até de uma palestra do André Iori, provavelmente todos conhecem. O André foi que trouxe o Tinder para o Brasil, foi diretor de inovação da L'Oréal, e ele tem uma frase que ele fala o seguinte: a questão não é pensar se as empresas têm que se adaptar a esse novo processo. A questão é pensar como elas vão se adaptar. E quando a gente fala de transformação digital, às vezes, muitas empresas fazem uma associação da transformação digital apenas ao marketing digital. E o marketing digital, as empresas precisam de entender que ele é um dos pilares dessa transformação. É uma transformação, ela é uma transformação, como eu gosto de dizer, de ponta a ponta.
é no discurso, é na prática, até mesmo quando o Ricardo estava falando, na gestão, na tecnologia, no marketing, no comercial, nos processos, nas pessoas e até mesmo na cultura. É uma empresa que opera no formato loja física e ele vai passar para o e-commerce. As pessoas que trabalham nessa empresa, talvez até a cultura, ela precisa de ser reconstruída, porque as pessoas não estão acostumadas com esse novo processo que vai ser criado. Então, talvez o que precisa ser enxergado pelas empresas que estão dispostas a acelerar esse processo pós-pandemia é esse entendimento realmente macro que a transformação é no negócio como um todo e não só na fachada. Sem dúvida, essa transformação começa no mindset da empresa. Você está corretíssimo. Desde a forma que você se organiza, opera, o modelo de trabalho, a tecnologia utilizada e, principalmente, o consumidor no centro de tudo. E essa transformação passa por um rebalanço de todas essas atividades. Não se trata de jogar fora, não se trata do que foi feito até agora vai para o lixo. Se trata que a gente necessita rebalancear as coisas, rebalancear as interações entre as máquinas e o homem, rebalancear a importância do consumidor e de trabalhar para ele, rebalancear o propósito. Então, esses rebalanços que devem ser acelerados e devem ter um entendimento mais amplo para tudo isso que esse novo momento exige das empresas e das pessoas e principalmente dos profissionais. É preciso evoluir. Nunca foi tão importante evoluir e agora é mais rápido ainda. O André chegou a citar na última intervenção dele sobre as empresas serem mais humanas. Então, o professor Antônio Batista, presidente executivo da Fundação Dom Cabral, ele costuma falar que o modelo de liderança das organizações que vão sobreviver ao século XXI, isso ele falava antes da pandemia, é equilibrar o lucro e a geração de valor para a sociedade, construção de legado social. Eu queria até colocar de novo o André nessa conversa, porque a Araújo vem fazendo isso há muito tempo já. Acho que ele vai falar isso com propriedade, mas eu queria também ouvir de vocês o que vocês estão vendo nesse exato momento, várias empresas se reposicionando, bancos fazendo doações, na verdade, bilionárias para o combate à Covid. Como é que vai ser trabalhado a branding nesse aspecto social também, da empresa que tem alguma participação e responsabilidade social? Ô, Helder, eu acredito assim que acho que a gente pode começar a falar até sobre propósito, né? Assim, as empresas que ainda não têm um propósito claro, uma razão de existir, eu acredito que neste momento de reflexão acaba que elas estão descobrindo essa razão de existir, né? E acredito que as agências podem ajudar muito nisso, ajudar a repensar além do que eles fazem, de como eles fazem, e aí entra esse lance do propósito, ajudar a repensar por que eles fazem o que fazem, né? E como que eles podem ser úteis para o mundo, principalmente nesse momento de pandemia, né? Nesse momento de reflexão. O que eles podem entregar além do produto e do serviço apenas? Qual legado ele deseja construir? Como essa marca deve se posicionar e ser percebida até mesmo pelas próximas gerações? Bom, eu acredito que a gente tem que diferenciar o que é propósito, o que é oportunidade de marketing, né? Acho que tem muita gente que faz ações só para aproveitar a oportunidade e não sim para realmente seguir o seu propósito. Segundo, menos pirotecnia e mais ações efetivas. Eu vou te dar um exemplo. A Prefeitura de BH recebeu as doses de vacina e o prefeito Calil, a preocupação dele era fazer essas doses chegarem na população de forma muito rápida. Então ele pediu ajuda para os farmacêuticos da Araújo, junto com os postos de saúde, dobrassem a capacidade de aplicação da noite para o dia e fizessem a vacinação de uma forma rápida. Então, sim, essa ação tem tudo a ver com o propósito da Araújo de resolver o problema do cliente, de atender as necessidades de saúde dele, e é realmente uma ação efetiva
de apoio à sociedade, né? De mobilização e de envolvimento. Então, eu acho que a gente sempre tem que fazer o que é certo e de acordo com o propósito da empresa, alinhado a isso. Eu acho que essa ação é um belo exemplo de alinhamento estratégico, propósito e agregar a comunidade, agregar a sociedade de uma forma geral. Esse exemplo ilustra muito bem para mim. Talvez, diferente da Araújo, André, a dificuldade que a gente ainda tenha de forma empresarial, e eu falo da minha própria empresa também, tá? É que a gente nunca aprendeu, não sei se todos, mas boa parte de nós aprendeu a colocar na nossa mesa de entrega os nossos próprios valores. A gente sempre se agarrou às necessidades empresariais e acabou que deixou de lado esse valor ou só o convoca quando ele é propício, né? É pontualmente propício. E que eu acho que agora a gente está entendendo, a partir de nós mesmos, de novo, como consumidores, é que isso agora é uma grande moeda mesmo, real, em que você, para participar da minha vida, você tem que se engajar com ela, você tem que ter afinidade com ela. E afinidade em cima dos valores, da atitude que você propõe. E aí concordo com você totalmente. Chegou a hora da gente deixar a pirotecnia, como você mesmo colocou, de lado e começar a criar, entender que essa participação são processos, são programas, são projetos que devem fazer parte da entrega da empresa como o próprio produto da empresa, né? Então eu acho que isso tem que ser transformado mesmo. Acho que nessa fase existem até algumas avaliações aí de como os consumidores enxergam as novas marcas, as novas empresas ou as antigas empresas também, em termos de valor. E a comunicação nessa fase, principalmente porque, como eu falei antes, talvez a gente esteja mudando o nosso formato de consumir, né? Dando valor a coisas que realmente têm que receber valor. É esse momento onde você valoriza a empresa, coloca o valor interno dela, a crença interna e a postura interna dela junto com o produto e com a entrega, faça com que essas marcas se destaquem de uma forma mais rápida e sofram menos dessa ruptura de consumo que possa ter nesse mundo aí pós-pandemia. Eu concordo. Galera, vamos chegar no final aqui. Eu queria deixar a última pergunta para vocês. A gente trouxe o André Gifone, uma grande conta, Araújo, mas eu queria sempre levantar a bandeira da pequena agência, da pequena conta. O que vocês gostariam de passar, cada um de vocês, um tipo de visão que vocês entregariam para pequeno empresário? Como é que ele deveria analisar essa crise? Para onde ele deveria ir? Eu sei que a gente não vai estar aqui com bola de cristal, porque como a gente levantou várias bolas, a gente não precisa concluir nenhuma delas. Deixar que cada ouvinte tenha os seus próprios insights, mas o que vocês deixariam de conselho para a pequena agência ou para a pequena conta? Como é que vocês poderiam contribuir com o olhar de vocês, já experimentado? Inclusive a gente está aqui com o André, que é um empresário também muito experimentado. Como é que vocês poderiam contribuir para quem está ali na ponta, que são 70% dos empregos que são gerados no Brasil, o pequeno empresário, como é que ele poderia estar observando como será esse futuro pós-pandemia? Eu queria deixar o seguinte recado: não pensem sozinhos. Vocês não precisam pensar sozinhos porque vocês não estão sozinhos. É um recado bem direto, que olhando principalmente pelo que eu mesmo conheço do nosso próprio trabalho, é a hora de chamar, de compartilhar, de conversar, de fazer benchmarking, de trocar ideia, de aprender a ouvir, aprender a diluir bem o que ouvir também, né? Mas eu acho que pequenos e médios empresários têm que aprender de forma geral que eles não precisam agir nem pensar sozinhos, que na verdade é uma prática brasileira enraigada na nossa cultura. Sebrae, Senac, FIENG sofrem muito disso com o volume de negócios começados e não terminados, ou terminados de forma ruim, justamente porque os empresários, nós, né, eu também sou um deles, tendem a fazer as coisas sozinhos, né? Então, estamos aqui para ouvir, para compartilhar, para conversar. É a hora de fortalecer mercado mais do que empresa somente, tá? Eu falo como dono de agência, falo como membro do Sinapro Minas, falo como empresário. Não fiquem sozinhos, não ajam sozinhos.
O recado que eu deixo para todo negócio, independente do tamanho, para todos os gestores e para todos os líderes, é para não ficar pensando apenas nas ameaças. A gente vê aí faturamento caindo, necessidade de demissão, de redução de jornada de trabalho, e isso afeta, é inevitável até a nossa parte mental, mas é dessas ameaças que surgem as grandes oportunidades. Então é ter disposição real para jogar tudo de cabeça para baixo se for necessário e estar aberto principalmente à cultura da mudança e do aprendizado, porque isso é muito difícil. O cara tem uma empresa que rodou 50 anos e deu certo. Na forma tradicional, a cultura não está preparada para mudança. Mas nesse momento é necessário reaprender tudo, talvez, dependendo do modelo de negócio. Principalmente com foco na inovação. E aí, falando das empresas menores, essas empresas também precisam de ambição. E tomar muito cuidado com a inércia, talvez, de um mercado menor, de um mercado local. Meu recado ao pequeno empresário, à pequena agência, é que nenhuma empresa nasce grande, toda empresa nasce pequena. Então ele está no primeiro passo para ser uma empresa grande. E de uma forma muito específica, aos empresários, usem todas as armas disponíveis. E uma das mais eficientes dela é a comunicação e o marketing. E nesse momento é muito importante você ter uma agência, você ter alguém para organizar a sua comunicação, você ter uma agência que posiciona a sua empresa, por menor que seja a iniciativa, que seja para fazer um cartaz, mas é um primeiro passo para dias melhores. Então, não é momento de desprezar a arma, muito menos uma arma tão eficiente quanto o mercado publicitário, quanto o marketing, quanto a comunicação. É hora de usar todas as armas. Esse é meu recado. Isso vai passar e nós vamos sair, se Deus quiser, mais fortes, se Deus quiser, com o menor dano possível à saúde dos nossos irmãos brasileiros e de todo mundo. Queria aproveitar e agradecer a presença, desejar para todos uma boa noite e até a próxima. Muito obrigado. Eu acho que a gente deve dar uma cadeira honorária para o André dentro do Sinapro Minas. Ele vai se tornar conselheiro vitalício do Sinapro depois dessa declaração. Concorda, Luiz? Já está aprovado. Já temos 2 votos. E para cada contrato, nós podemos fechar aí 10% em doação para o Hospital da Baleia. Maravilha, já vamos colocar essa política lá dentro. Parabéns, é isso mesmo. Mas é isso, eu acho que vocês têm que reforçar muito isso. Os negócios no Brasil são feitos de forma muito amadora. Não é que você precisa gastar muito para fazer uma coisa profissional. Não tem nada a ver, mas você tem que seguir um caminho. Um trabalho especializado como que vocês fazem, você precisa de gente especializada, não adianta improvisar. E mais do que isso, nunca foi tão importante, gente. A gente tem que usar as armas todas da empresa. Todas. O treinamento do funcionário, a comunicação, tudo, a tecnologia, tudo essa variedade é que dá força e condição da empresa continuar evoluindo. Maravilha. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que participaram, ouvindo aqui a gente até essa hora nesse bate-papo aí. Quero agradecer com um carinho especial a André Gifone por estar aqui hoje conversando com a gente, abrilhantando esse nosso bate-papo. E você, ouvinte, tem um encontro marcado com a gente quarta-feira sim, quarta-feira não, às 10 da manhã. Sempre vai estar disponível o Espinafre para você ouvir qualquer hora, baixando no iTunes, baixando no Spotify e na nossa página também do site do Sinapro MG. Grande abraço para vocês e até o próximo episódio. Obrigado, gente. Até logo para todo mundo que estão nos ouvindo aí. Grande abraço. Muito obrigado a todos os ouvintes pela audiência. Valeu e até o próximo Espinafre. Ô, Helder. Diga lá. Só um lembrete. Por favor. A qualquer hora do dia ou da noite tem sempre um Araújo perto de você. E agora que é momento de ficar em casa, peça pelo site ou app ou ligue no Drogatel Araújo. Beijo pra vocês. Obrigado. Sucesso pra gente. Isso vai passar. Um abraço, gente. Abraço, joia. Vou terminar o podcast assim mesmo, com esse jabá. Espinafre.
A Vitamina da Propaganda, o podcast do Sinapro MG.